Iniciando agora o nosso podcast sobre clínicas médicas e eu vou começar me apresentando. Meu nome é Juraci Silva, Prof. Juraci Silva nas redes e sou professora na FAG, mestre em tributário internacional, doutora em tributário internacional também. E nós estamos aqui hoje com a doutora Fabíola. Por favor, Fabíola, se apresente. Olá, professora Juraci. Olá, Maria Clara. Olá. Bom, estamos aqui hoje para falar sobre dois temas muito interessantes: cirurgia reparadora e redução da carga tributária. Vou me apresentar, eu sou a Fabíola Parisi, eu sou especialista na área da saúde e tenho MBA na área e sou presidente de comissão também de inteligência artificial. Então, podemos começar. Professora Juraci, gostaria de iniciar? Nós estamos aqui com a Ana, né, que tem uma atuação numa clínica, e eu achei interessante quando eu ouvi que a Fabíola comentou que eles fazem também a cirurgia reparadora, não é isso? Isso mesmo. E essa cirurgia reparadora, é importante que se diga que ela equipara-se a um procedimento hospitalar, né? E existe uma lei que, para todas as clínicas médicas que estejam enquadradas no lucro presumido, ela poderá, então, para todos os serviços equiparados a hospitalar, ter o mesmo benefício que os hospitais possuem com a base de cálculo diminuída. Ou seja, ao invés de 32% por estar no lucro presumido, a presunção do lucro seria de 32%, conforme a lei. Esses 32% cai para 8%, né? Então, de 32% para 8%, existe aí uma economia muito grande para a clínica médica, e isso vai representar dinheiro em caixa, vai representar chegar na frente para, inclusive, ter recursos para investir na própria clínica, né? Muito interessante. Sim, e dentre esses procedimentos, a cirurgia reparadora é um dos procedimentos que se enquadra, né, em procedimentos hospitalares equiparados, certo, Sim, professora? Sim, sem dúvida. Então, eu gostaria de saber de você, doutora Maria Clara, qual que é a diferença entre uma cirurgia meramente estética e uma cirurgia reparadora? A estética, ela é realizada para fins estéticos, como o próprio nome já diz. Então, por exemplo, tem uma mama caída, flácida, a pessoa vai lá, se submete à cirurgia para corrigir essa tose da mama, essa recaída da mama, uma introdução de próstata, é tudo que tem fins estéticos. Agora, já a reparadora, ela tem fins como o próprio nome já diz, de reparo. Por exemplo, acidente, traumas, que onde ficou uma cicatriz, essa cicatriz pode gerar disfunções teciduais, físicas e emocionais. Erros de cirurgia, que ficam cicatrizes inestéticas. Então, toda essa ampla visão de cirurgia reparo, onde se houve o reparo, está dentro desse rol de cirurgia reparadora. Tudo que precisa de reparo, pensando no benefício também estético, funcional e emocional, psicológico do paciente. E o que muita gente não sabe, né, doutora Juraci, né, doutora Maria Clara, é que essas cirurgias reparadoras, elas devem ser custeadas pelo plano de saúde, porque isso mexe com o psicológico da pessoa, mexe com a autoestima, às vezes tem odor. Então, imagina a pessoa passar por tudo isso e não ter direito. Então, assim, a gente precisa divulgar que as pessoas têm direito, né? E se o plano nega, elas têm como reivindicar isso na justiça. Você já passou por alguma situação dessa? Que veio o paciente que teve dificuldade em conseguir esse tipo de cirurgia? Sim, é bem difícil. A maioria dos pacientes com que eu convivo, porque assim, além de eu trabalhar ter correlações
convênios, né? Convênios não, parcerias com médicos e clínicas, cirurgiões plásticos, a grande sua maioria, tem muitos pacientes que pagam particular e acho que provavelmente não sabem Não tem disso. nem ideia. Não tem a informação. Da possibilidade de reembolso. Olha isso. Exatamente. Pelo plano. E como qualquer tipo de cirurgia, pode sim ter intercorrências e complicações. E atrás, no futuro dessas intercorrências e complicações, pode sim ser necessário uma intervenção reparadora. E muitas vezes acabam se prevenindo, prevendo, acabam não fazendo por não ter acesso financeiro, não ter informação e é extremamente importante pensando na funcionalidade. Aqui eu estou falando como fisioterapeuta, né? Pensando na funcionalidade, na estética da área toda cirúrgica. Eu tenho até uma pergunta para a Ana, porque nesse caso, a clínica vai ter que ter toda uma infraestrutura, certo, Ana? Sim, sim. Geralmente esses procedimentos eles são realizados no hospital, intra-hospitalar. Dificilmente é realizado em consultório. Claro, cada equipe tem um protocolo e cada cirurgião tem um protocolo. E cada estrutura de clínica tem um ambiente. Tem ambientes em clínicas que tem a sala cirúrgica para pequenos procedimentos. Então, vale o cirurgião, que na verdade ele é o responsável por isso, avaliar qual a necessidade de internar para fazer o procedimento ou não. Esse detalhe parece um detalhe à parte, mas é um detalhe muito importante, porque a clínica que tiver toda a infraestrutura para fazer o procedimento na clínica, esse serviço prestado pela clínica é equiparado ao hospitalar. E é isso que vai fazer a grande diferença na hora de se beneficiar com essa diminuição de presunção de 32% para 8%. Professora Juracy, me ocorreu uma coisa bem interessante aqui. Certa vez eu fui colocar uma prótese de silicone, inclusive a doutora Maria Clara, fisioterapeuta, que fez no meu pós-operatório. E eu fiquei com uma dúvida. Soltou um ponto, né, da minha cirurgia. E eu tive que ir até o consultório para refazer. Isso entraria como... Porque não foi feito no hospital, foi feito no consultório essa reparação. Entraria como um procedimento equiparado ao hospitalar? Muito bem observado, Fabi. É importante que as clínicas tenham essa orientação, até a título de planejamento tributário mesmo, porque na hora da emissão da nota fiscal, é importante que se faça uma segregação e se discrimine na nota o procedimento, porque a consulta médica não entra, porque a consulta não é equiparada ao hospitalar. Mas o ponto, esse sim. Então, a inteligência está na formalização, na emissão da nota fiscal e na discriminação com relação ao procedimento realizado. Aí, tá vendo? Então, muitas oportunidades em equiparar, e aí as clínicas às vezes nem sabem, né? Eu mesma não sabia, fiquei sabendo agora que poderia ser muito equiparado. importante. É muito importante. E uma coisa curiosa é que as clínicas odontológicas, hoje, a lei prevê a possibilidade de também realizar procedimentos. E esses procedimentos, sim, podem ser equiparados também a serviços hospitalares. E, assim sendo, também terão o benefício da redução de 32% para 8%, aí, tanto no imposto de renda como na CSLL. Então, 8% de imposto de renda e 12% na CSLL, como base de cálculo para o tributo propriamente dito, né, do IR e da CSLL. Muito interessante. E no seu trabalho pós-operatório, né? Vamos falar um pouquinho, qual que é a diferença entre quem faz esse pós-operatório com fisioterapeuta e quem não faz? Tem muita diferença, porque a minha área de atuação, eu sou fisioterapeuta de formação e eu tenho uma pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional. Então, ou seja, e dentro dessa fisioterapia dermatofuncional tem vários nichos de atuação. E uma delas é a atuação da fisioterapia no pós-operatório de cirurgia, seja ela estética, plástica, de reparo.
Então, o fisioterapeuta, ele está apto, ele estuda todas as estruturas ali envolvidas na manipulação cirúrgica. A gente precisa saber quais são as intercorrências e complicações que podem ter, assim como tratá-las. Então, não é apenas a drenagem linfática como todo mundo acredita que é feito. Não, hoje a fisioterapia tem diversos recursos, como o próprio nome já diz, tecidual, funcional, recursos para estimular a cicatrização, recursos para prevenir intercorrências e complicações como fibroses excessivas, infecção, em conjunto, é claro, com o médico, né, que está executando, o profissional que tem a habilidade e o compromisso, né, com o paciente de executar, está apto a isso. Então, a fisioterapia entra em conjunto com um profissional para dar a melhor qualidade da cicatrização, tratando e prevenindo intercorrências. Então, tem total diferença. Hoje, a fisioterapia, todas as equipes têm um fisioterapeuta na equipe e faz total diferença porque, em conjunto com a equipe médica, somos nós que ajudamos a direcionar para melhor desfecho daquilo que foi planejado pelo cirurgião. Tanto estético como funcional, e nós pensamos principalmente no funcional desse paciente. Sim. É grande importância. E o mais importante ainda é você colocar a discriminação na nota fiscal exatamente como é o procedimento, porque isso vai dizer muito. Inclusive, para as clínicas médicas que já fazem isso há muito tempo e não sabem dessa benécia, elas podem, inclusive, reivindicar dos últimos 5 anos, né, que é o período prescricional, todos os valores que foram pagos a maior e indevidamente, com aí uma correção com base na taxa Selic, que hoje eu tenho para mim que alcançou um índice altíssimo, né? Tem até uma previsão de baixa, mas está altíssima a taxa Selic, está por volta de 15%. Então, nós temos aí a possibilidade de não só do momento presente para frente haver uma rigidez maior na hora da emissão da nota, com a devida discriminação do serviço prestado, que é equiparado ao hospitalar, mas também da oportunidade, da possibilidade da clínica médica recuperar os valores pagos a maior e indevidamente nos últimos 5 anos com a correção monetária, que realmente vai trazer aí um valor que, tenho certeza, o dono da clínica vai falar, meu Deus, como que eu demorei e deixei tanto dinheiro na mesa, porque é só dos últimos 5 anos que se recupera. Então, é uma corrida contra o tempo, né? O tempo corre contra o contribuinte nesse aspecto, porque ele vai deixar de receber o que fez de pagamento a maior e indevido, o que ultrapassar os 5 anos. Ele só vai poder recuperar os últimos 5 anos. São 60 meses de atividade sendo aí recuperadas com relação a um desconto assim muito vantajoso para a empresa. Isso. Em alguns casos representando até 70%. Inclusive, se vocês me permitem só uma observação, depois daquela nossa live, professora Juraci, que fizemos uma live há pouco tempo sobre exatamente redução da carga tributária em clínicas, né, médicas e odontológicas, muitas pessoas vieram falar comigo, né, no direct ou no próprio própria mensagem, e fiquei sabendo de alguns dentistas que eles conseguiram uma redução absurda na carga tributária. E assim, e muitos dentistas não têm a mínima noção de que isso é possível. Sim, é verdade. Né? É. Porque o dentista, ele tem a clínica odontológica dele, muitas vezes já está no presumido, e ele sequer tem essa expertise de discriminar na nota fiscal o serviço prestado que é equiparado ao hospitalar. E todas aqueles procedimentos, inclusive cirurgias dentárias, tem muita cirurgia, o cirurgião dentista faz isso todos os dias. Até a harmonização, né, que está tão harmonização em voga facial, hoje. Sim. E existe toda uma asepsia, sabe? A necessidade dessa infraestrutura que é tal e qual a do hospital.
porque tem que ser zero bactéria, tem que ser todo um preparo, tem que ser feito todo um preparo para a realização daquele procedimento, né? Então, e uma coisa muito importante, assim, né, que tem que deixar claro, muitos consultórios, né, e clínicas, eles não discriminam certinho na nota, o que é muito importante para caracterizar esses casos, né, professora? Sem dúvida, é imprescindível. Agora, muitas vezes, o apontamento que é feito do serviço, se bem discriminado, não é necessário explicitar que é equiparado ao hospitalar, porque já é suficiente para caracterizar um serviço equiparado ao hospitalar. Então, é importante, sim, o maior rigor possível nesse momento e também demonstrar que existe todo um aparato de limpeza, de infraestrutura, equipe, profissionais, sim, profissionais habilitados, sem dúvida, que isso daí vai dar todo um respaldo, né? E, inclusive, as clínicas médicas e odontológicas precisam estar inscritas na Agência Nacional. Como todas são obrigadas a isso, o que a lei exige já praticamente faz parte do dia a dia da clínica. É obrigatório para estarem funcionando, né? Exato. Para estar em funcionamento é necessário, né, ter todas as certificações, selos e credenciamento e cadastro na Agência Nacional. Portanto, acho que vale muito a pena para o empresário parar de deixar dinheiro na mesa, né, e pelo menos se informar melhor e tá sempre verificar os direitos que ele tem, né? Porque não é um favor, é um direito. Sim, né? Exato. E aí, professor, eu falei justamente dessa questão da descrição certinha na nota. Por quê? Porque vieram alguns profissionais da área da saúde, médicos e dentistas, falando que, às vezes, mesmo sendo o procedimento equiparado ao hospitalar, eles colocavam na nota consulta. Não, aí não. Então, é muito bom, pessoal, vocês terem isso em mente, que tem que colocar pelo menos o procedimento correto. Sim, exato. Né? É muito importante, né? Porque vou voltar para aquele exemplo que a Fabiola colocou da oportunidade em que ela vai para fazer, na verdade, um ponto, né? Que soltou e coloca-se como consulta, né? Não, tem que se fazer uma segregação, né? Discriminação. Para o próprio bem do consulta do né? E um procedimento do ponto. Porque quem vai estar economizando com isso é o próprio consultório. Então, né? Quem mais interessa, né? Sem não dúvida. será ele. O consumidor, ele não está atento a isso. Sim. Ele vai olhar e vai falar assim, realmente foi feita uma consulta e foi feito o procedimento, então tá ok. Sim. E voltando um pouquinho para a parte de cirurgias reparadoras, você já acompanhou, doutora Maria Clara, alguém que veio de uma cirurgia reparadora e que teve melhora na autoestima, que teve melhora na dor? Porque é muito complicado, né? Principalmente pessoas que vêm de cirurgia bariátrica, às vezes elas ficam com muita pele, aquele avental, e tem um cheiro ruim, e machuca, e dói. Então, você já teve contato com pessoas que tiveram sua autoestima melhorada por conta disso? Sim, na verdade, a maior realidade dos consultórios hoje é a reparadora, principalmente correlacionado com a pós-cirurgia bariátrica, né? Então, são pacientes que, na sua grande maioria, perdem muito peso e perdem gordura localizada, e é natural ter uma flacidez de pele, flacidez tissular que a gente fala. E sim, é transformador. A gente vê como essas pacientes mudam totalmente de vida. Pensando em autoestima, pensando em bem-estar, pensando em convivência dentro daquele vínculo familiar, com o marido, interrelacionamento com o marido, interrelacionamento com a sociedade, de ir numa praia colocar um biquíni, de ir num clube colocar um maiô, de se sentir confortável com aquela roupa. Dor, né? Não sentir dor, não sentir discriminada, porque infelizmente tem uma discriminação, né? Então, tem todas essas questões correlacionadas. E é fantástico de ver a transformação que causa na vida dessa pessoa.
pensando no emocional, como também no funcional, no bem-estar que isso causa, e principalmente nesses desconfortos, né? De causar mau cheiro por conta da dobra localizada. Imagine encontrar uma roupa, né, adequada. Então, muda totalmente a visão e a qualidade de vida dessa pessoa. Isso, sem dúvida. A autoestima deve melhorar, sim, gigantescamente. Porque imagina você entrar num lugar, todo mundo vai, nossa, mau cheiro. Imagina a autoestima da pessoa. Inclusive, os planos de saúde também têm que cobrir bariátrica, cumprindo alguns requisitos, tá? E depois, a reparadora. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, porque... Como eu pude perceber, muita gente parte para o particular fazendo endividamento, às vezes, que nem pode, sem saber que o plano pela qual ela já é atendida deveria fazer isso. Uma dúvida. E com relação à cirurgia reparadora pós-tratamento de câncer de mama, por exemplo? Também entra. Também está incluso? Entra sim. Esses dias me chegou um caso de uma pessoa que teve um acidente automobilístico, perdeu uma parte da mama e... ficou assimétrica. Isso também entraria como reparadora. É muito importante isso para a população saber, né? É, muito, muito. Você vê como é amplo o assunto, né? Envolve vários ramos do direito, inclusive. Muito interessante. E eu acho importante que as pessoas que estejam na área entendam que, além dessa orientação para o cliente, né? O paciente, no caso... ter essa orientação, é importante que ele também saiba que, por vezes, as requisições ou petições feitas junto à administração pública para que essa recuperação do crédito tributário seja o mais breve possível, né? Porque é óbvio que no judiciário sempre existe, é um processo mais moroso, e no administrativo é mais célere, mais rápido. Então, existe sempre a possibilidade de ou 50% de um deferimento e de um indeferimento. E até mesmo nos casos de um indeferimento, é possível, então, a partir desse indeferimento, se ingressar no judiciário e fazer uma discussão. Até porque o STJ tem até tema emitido que já superou esse assunto, né? Então, é um assunto que existe uma jurisprudência ampla e pacificada nesse sentido. E só mesmo consulta é que efetivamente não passa, né? Mas todos os procedimentos equiparados ao hospitalar, todos têm a redução de tributo. Incluindo, inclusive, procedimentos ou cirurgias realizados pelo SUS? Sim, porque, na verdade, o que vai importar não vai ser se vai ser pelo SUS ou por outro, o particular, ou pelo convênio. O que a clínica médica ela vai emitir a nota, seja para um ou para outro. Sim. Independente de para quem seja que ela esteja prestando o serviço, se ela estiver prestando um serviço equiparado ao hospitalar, ela já vai poder, daquele serviço, pagar aí com essa diminuição, consequentemente, de tributo, porque no lucro presumido se presume o lucro em 32% e essa presunção cai para 8% para o imposto de renda e para 12% na CSLL. Né? Então, é bem vantajoso. É verdade. E com relação ao seu dia a dia na fisioterapia, doutora Maria Clara, tem algum insight? O que você achou sobre essa novidade da tributação, que para muita gente é novidade? Até para mim é uma grande novidade. Mesmo como fisioterapeuta, apesar que meus atendimentos, a grande maioria são home care e algumas são na clínica, né, do cirurgião, é até interessante, porque eu também incentivo meus pacientes a solicitarem até o reembolso do atendimento fisioterapêutico, porque é um tratamento, né? É uma reabilitação. Eu costumo emitir relatório, e até interessante saber dessa informação, porque até vou começar a descrever na emissão da ANF, da nota fiscal, a descrição do procedimento, da importância de ser reparo tecidual, cuidar de cicatrizes, enfim, para eles entenderem que não é apenas estético, né? Então, muito interessante essa informação, porque é mais fácil do cliente receber um reembolso
que também entra na vantagem disso, né? Porque ele investe no convênio, por que não receber um reembolso? Que é válido, né? Então, essa informação eu acho extremamente importante. Eu tenho certeza que muita gente não tem esse conhecimento. E é um incentivo, né, para a pessoa que sofreu uma lesão ou precisa da cirurgia reparadora que vai transformar a vida dela, vai mudar a forma de levar a vida, ter essa informação, né? E atrás do direito que ela tem. Eu acho fantástico isso. É sim, profissionalmente também. Eu percebo isso, a Ana colocou da questão psicológica, né? E eu tinha uma coordenadora na antiga instituição que eu trabalhava, e um dia eu fiquei sabendo que ela tinha passado por uma bariátrica. E quando eu me surpreendi, perguntei para ela: nossa, é inacreditável, eu jamais imaginaria que você tivesse passado por um procedimento assim agressivo, né? Sim. Invasivo. Né? E aí ela disse assim: olha, foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Olha. Por quê? Porque, como coordenadora, ela se sentia muito mais à vontade, né? Estar bem, estar sem... Porque o excesso de peso, ele vai atrapalhar joelho, pisada, tudo. Né? E a qualidade de vida e saúde, própria Sim. saúde, né? E ela falou assim: olha, sem dúvida nenhuma. Eu falei assim: mas eu já ouvi falar que tem que colocar uma suplementação no alimento, né? Fazer um suplemento alimentar, né? Porque as enzimas já não tem. Ela falou assim: olha, isso é muito tranquilo. Uma vez por mês, olha só, eu tenho um acompanhamento com um especialista, e isso é suplementado. E sem problemas, eu vou seguindo a minha vida com muito mais qualidade. E ela chegou a fazer a reparadora ou não precisou? Então, ela não comentou? Eu nunca perguntei, mas... Porque algumas pessoas voltam, né? Conheço pessoas que fazem a bariátrica e a pele volta para o lugar, né? Mas ou a maioria, né? A maioria não volta. E aí fica com muitos problemas também em decorrência disso. Inclusive tem um programa que eu adoro que fala sobre isso. Sabe qual é o programa? Que passa na TV, que eles fazem as cirurgias. E a gente vê como as pessoas sofrem, né? Porque formam escaras. Ai, gente, é terrível. E tem que lavar o tempo inteiro. Então, assim, a gente aprendeu coisas muito importantes aqui hoje, que muita gente não sabe, né? Que cirurgia reparadora, bariátrica, tem como você fazer pelo plano. Se o plano rejeitar, tem como pedir judicialmente. Soubemos também que as clínicas médicas e odontológicas podem diminuir sua carga tributária se tiverem serviços equiparados a hospitalares. Então, assim, foi riquíssimo isso. Não, sem dúvida nenhuma. O mais importante é que nós pudemos, aí, tenho certeza, contribuir para muita gente com informação de qualidade, conteúdo riquíssimo, e sempre colocando que isso também é uma oportunidade de negócio para os colegas. Então, a gente tem que estar sempre aberto para fazer umas parcerias, para efetivamente podermos atender da melhor maneira o nosso cliente. E também a gente tem que ter essa missão para nós de informação. Né? A gente está passando essa informação e eu tenho certeza que fica aí registrado no universo, deixando aí o nosso servir no mundo para os acadêmicos, os colegas, os consumidores. Legado, e todos, né? Que possam se beneficiar desse conteúdo. Obrigada, gente. Um grande abraço, doutora Fabíola. Muito obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês aqui hoje, ter essa conversa tão gostosa. Muito obrigada, doutora Maria Clara. Muito obrigada, professora Juracy. Obrigada eu, Fabíola. Foi um prazer. E é importante a gente deixar registrado, antes de terminarmos, que quem ficou conosco até aqui, tem aí o direito de saber que nós temos muito mais aí nas nossas redes sociais, que, no meu caso, é @prof. Juracy Silva, Juracy com Y, Silva. Bem lembrado, professora. Fabíola. Minha rede social do Instagram é @Fabiola Parisi.
tem muita notícia boa lá, tem um grupo, inclusive, no link da bio, um grupo onde nós falamos todos os dias sobre seus direitos na saúde. Já estamos com mais de 300 pessoas, está fazendo um sucesso. Parabéns. Eu estou muito feliz. E é isso. Doutora Maria Clara, gostaria de deixar seu contato. Eu tenho o meu Instagram, que é @fisiomariaclarafigueiredo. E é isso. Por conta da minha rotina, eu acabo não conseguindo dar muita informação, mas eu tenho muita vontade de passar isso. Inclusive, acho que o convite que a Fabi... Começamos aqui. Já foi um bom começo, O convite né, que a Ana? Fabi fez foi devido a isso, eu passar as informações para meus pacientes, clientes. Então, eu agradeço o convite de todo mundo entender a diferença e a importância por trás da cirurgia e o recurso que tem, pensando em impostos, né? E contribuir para ela entender a importância, que não é apenas uma bobeira, uma bobagem. Exato. É algo muito importante. Verdade. E eu aproveito, então, para encerrar com o meu canal do YouTube, que, inclusive, muito provavelmente nós vamos colocar no nosso canal esse podcast. Exato. É Prof. Juraci Silva também. E se inscrevam no canal, curtam e aproveitem bastante o conteúdo. Um abraço, gente. Até a próxima.